Muito bem, homens edificados. Então, irmãos, essa semana tivemos uma semana diferente, né? Onde nós tivemos, né, o pastor Rodrigo sentiu no coração de estar passando para a gente aí uma missão de nós falarmos sobre perdão e creio, né, que algo direcionado pelo Espírito Santo realmente. E foi uma semana bem diferente, né? Foram 51 devocionais, né, de diversos irmãos ali. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? O nosso devocional vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho maior, né, do que o tradicional. Mas eu quero fazer um resumo sobre todos esses devocionais que nós fizemos aqui. Mas antes de começar esse resumo, eu quero fazer algo um pouquinho diferente, porque quando o pastor Rodrigo já no começo da semana passou essa incumbência para nós fazermos esses vídeos e, né, para eu estar postando todos eles, já o Espírito Santo já me trouxe na memória, né, algo que há alguns anos, né, acho que faz mais ou menos uns 3 ou 4 anos, que eu lembro que o pastor Isaur estava ministrando um curso de casais na igreja, e nesse curso ele pegou e, né, teve uma aula sobre perdão, e ele falou sobre um vídeo, né, que ele tinha visto antigamente, né, e eu, como bom nerd, né, peguei e fiz o quê, né? Fui atrás do vídeo, né, nas redes sociais, aí no YouTube, e achei o vídeo. E eu quero compartilhar esse vídeo com vocês para demonstrar para vocês, assim, porque realmente, irmãos, a gente precisa entender que o perdão não é algo que você pode protelar, que você pode, é algo urgente. Então, se você tem algo com alguém, algo que você precisa, né, se retratar com alguém, ou que você precisa liberar perdão para alguém, não é algo que você pode ficar deixando para amanhã, para depois, porque é aquela coisa, irmãos, o que mostra nesse vídeo realmente é um testemunho de um pastor que ele morreu, ele tinha brigado com a esposa, tinha tido um problema com a esposa e ele não liberou perdão para ela. E o que aconteceu com ele? Por mais que ele tinha tido uma vida inteira servindo ao Senhor, tinha entregue sua vida ao Senhor, ele foi para o inferno. Por sorte que a esposa dele pegou e fez o quê? Foi atrás de uma pessoa que orou por ele e ele ressuscitou. Mas porque senão ele ia passar a eternidade do inferno. Então, o que eu quero mostrar para você com esse vídeo é que realmente é algo que você não pode ficar deixando para amanhã, para depois, essa questão do perdão. Amém? Próprio tormento pessoal, um tormento que continuava pela eternidade, e não podiam se comunicar com as outras. Os sons de choro e lamento eram quase ensurdecedores. De repente, todos pareceram notar a presença de Daniel e começaram a gritar-lhe pedindo ajuda. E chamavam apenas por Daniel, como se não pudessem ver o anjo. Por favor, me ajude! Sou um pastor! Roubei dinheiro da igreja e menti! Me ajude! Por favor! Estou pronto para me arrepender! Me ajude! Na mesma hora, depois que o pastor fez aquela declaração, a força que o atormentava pareceu aumentar. As pessoas tinham carne, mas não sangue, e quase pareciam estar pegando fogo, embora nenhuma chama pudesse ser vista. Havia um grupo de pessoas que estava comendo a própria carne. Elas vomitavam o que comiam e a carne crescia de volta. Isso continuava em um ciclo interminável de tormento.
Essas pessoas que você vê se comendo praticaram bruxaria enquanto estavam na Terra. Elas se especializaram em comer carne humana. E agora, elas vão se comer para sempre. Elas estão colhendo o que plantaram. Aquele lugar não é bom para nenhum ser humano criado por Deus. E Deus não fez aquele lugar para o ser humano. Fez para o diabo e seus agentes. Mas seres humanos teimosos que desobedecem a Deus como o diabo também irão para lá. Deus não tem a intenção de pôr nenhum ser humano no inferno. É um lugar perigoso e mortal. Ele o criou para o diabo e a sua gente. O que viria a seguir seria uma declaração surpreendente feita pelo anjo. Daniel nunca imaginou em sua vida que ele ouviria o julgamento. Daniel, se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia? Não! Eu sou um pastor! Sou um filho de Deus, eu nasci de novo! Eu prego por todo esse país! O país que eu não pode ser! Não pode ser! Chega! A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse, mas não quis perdoar sua esposa. E seus pecados não foram perdoados. Trata-se de colher o que plantou. Não pode semear intolerância para com sua esposa e colher o perdão junto a Deus. No instante em que ele disse aquilo, meu espírito me convenceu que o que o anjo havia dito, ou o meu julgamento, era verdade. Eu não disse não, porque me lembrei que havia brigado com minha esposa na quinta-feira. E na briga que eu havia tido com ela, eu a havia ofendido. Então, na noite de quinta-feira, ela bateu em minha porta. Não abri a porta para ela. Então, na sexta-feira de manhã, ela bateu de novo em minha porta. Não, na sexta de manhã, ela acordou e saiu. Ela disse, bom dia. Eu não aceitei. Não falei com ela. Fiquei em silêncio e parti na sexta de manhã. Entende o que eu fiz? Porque minha esposa me provocou. Ela me ofendeu, ela fez uma coisa errada e eu fiquei com raiva dela. Fiquei irritado e não aceitei a sua saudação. Parti na sexta-feira. Quando estava voltando, sofri um acidente e morri. Por isso, o anjo me disse que minha esposa havia me oferecido a paz. E eu não a perdoara e me voltei para Deus e pedi que Ele me perdoasse. Ele não me perdoou e eu iria para aquele lugar. Então eu chorei, mas não disse não. Não recusei o julgamento. O julgamento era verdadeiro para mim, porque eu sabia que, no fundo, eu estava zangado com a minha esposa. Eu estava pensando no que fazer com ela. Pensei, minha esposa me esbofeteou, me bateu. O que vou fazer com ela? Fiquei pensando no que eu iria fazer. Por isso, no fundo, eu estava irritado e acredito que Deus estava julgando o meu coração. Ele disse que eu não havia perdoado minha esposa e não estava perdoado. Fiquei chorando, chorando e gritando sem parar. Só dizia, viu como destruía minha alma? Enquanto eu gritava e chorava, eu tive medo, as lágrimas cobriram meu rosto. Entrei em pânico porque aquele lugar não é bom para ninguém. E o modo como estavam as coisas, se Deus quisesse mesmo me mandar para o inferno, nada o impediria. Enquanto nós discutíamos, um grupo de pessoas, milhares de pessoas estavam sendo mandadas para o inferno. Então concluí que eu devia fazer alguma coisa para garantir que meu marido ressuscitasse. Eu acreditava que ele ressuscitaria se eu desse um passo de fé e alguma coisa boa resultasse disso. Papai? Papai? Hã? Vamos levar o corpo dele para a igreja. O quê? Vamos levar o corpo de Daniel para a igreja. Ada, minha filha. Daniel está morto. Ele partiu. Ele vai ressuscitar, eu sei que vai.
O sogro de Neca recusou seu pedido de tirar o corpo da funerária, mas, enquanto isso, do outro lado da cidade, tudo funcionava milagrosamente em favor dela. Entre 5:30 e 6 horas, saí de casa para o endereço do pai. E quando perguntei pelo senhor, o senhor Lawrence Eke Ibua, então eles me levaram até ele e eu pedi que tirassem o corpo que haviam levado para a minha funerária. Mas eles alegaram que o reverendo havia morrido em um acidente e que estava sangrando muito. Então eu pedi que levassem o corpo. Eu vi alguns sinais. Não sei o que há de errado com o corpo. Eu não quero que me assombre, porque esse trabalho é entediante, é perigoso. Bom dia. O que o traz aqui tão cedo? Quero aquele corpo fora da minha funerária. Por quê? Por quê? Aconteceram coisas na noite passada. Que coisas? O que aconteceu? Havia música vindo da sala dele. Ah, fique calmo. A música vinha da aldeia que estava festejando. O que isso tem a ver com os mortos? Não é isso. O que exatamente? Eu não sonhei, está bem? Havia música vindo da sala dele. Meu jovem, você bebeu ontem à noite? Eu não bebi nada. Tudo o que eu disse é verdade. Então, nós o tiramos da funerária, o vestimos e o colocamos dentro do caixão. Depois saímos de Owerri e seguimos para Onisha. Entraram na gloriosa catedral, Missão da Graça de Deus, onde nosso reverendo Bonk fazia uma vigília. Eles disseram, vamos pedir a Bonk que ore por ele para que ele se levante de novo. Eu comecei a rir. Eu disse, está bem, me dê o dinheiro. Ela foi buscar o dinheiro e zerei a conta. Então vestimos o corpo e pedi que meu assistente me ajudasse. Então, irmãos, na segunda-feira nós começamos lá com o primeiro devocional. O pastor Rodrigo trouxe um devocional para nós, né? O tema dele é o valor do perdão. E o tema central, né, é que o perdão, embora desafiador, é fundamental para o cristão e está intrinsecamente ligado à nossa intimidade com o Filho de Deus. O autor, né, o pastor Rodrigo, enfatiza no julgamento final o perdão que oferecemos ou deixamos de oferecer será um ponto crucial. O versículo base que ele utilizou lá nesse devocional foi Mateus 5, versículos 44 e 45. Diz assim, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam os filhos de seu Pai que está no céu. Então, começamos com esse devocional do pastor Rodrigo. Depois, na sequência, né, foi um devocional de hora em hora, né? Na sequência, fui eu que fiz um devocional, né? O devocional, um tema ali, meditar na palavra para não precisar pedir perdão, né? Que, na verdade, a ideia central que eu trouxe ali nesse devocional que ao meditar na palavra do Senhor continuamente, de dia e de noite, o cristão se torna mais parecido com Jesus, que não precisou pedir perdão. Essa imersão na palavra leva à produção dos frutos do Espírito e uma transformação de atitude, resultando em uma vida que não demanda pedidos constantes de perdão. Os textos que eu utilizei lá foi o Salmo 1, né, versículos 1 ao 2, que diz assim, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Depois nós tivemos o irmão Adnan, trouxe lá um devocional com o tema o amor aos inimigos e a coerência cristã. O que ele trouxe ali para nós é que a prática do amor aos inimigos, a bênção àqueles que nos amaldiçoam, o fazer o bem aos que nos odeiam
e a oração pelos que nos perseguem são princípios bíblicos essenciais para o cristão. O devocional também ressalta a importância de uma vida sim, sim, não, não, sem viver em dois mundos. Os versículos que ele utilizou foi lá Mateus 5,44, que eu já dei ali antes, Mateus 5,37, sejam, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque para isso é de procedência, fora isso é de procedência maligna. Mateus 5,39, eu, porém, vos digo que não recitais o mal, mas que se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Depois, na sequência, nós tivemos um devocional com o irmão Anderson Luciano, com o tema o amor, oração e unidade em Cristo. E ele trouxe ali para nós, como novas criaturas em Cristo, não temos inimigos no sentido tradicional, mas devemos amar e orar por aqueles que nos perseguem, falam mal de nós ou nos desejam mal. Essa atitude de amor e compaixão, mesmo diante de intrigas e fofocas, é o que nos traz a diferença e nos faz a diferença como filhos de Deus e promove a unidade. Ele utilizou lá também Mateus 5,44, Mateus 22,39, que diz assim, e o segundo semelhante a este amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Depois, na sequência, tivemos um devocional do pastor Sérgio. O pastor Sérgio trouxe um devocional ali, amor incondicional aos inimigos e a expectativa do galardão divino. A ideia central é que o cristão deve amar seus inimigos e deve fazer o bem a eles, inclusive emprestar sem esperar retorno, porque essa atitude é uma demonstração de ser filho do Altíssimo. A verdadeira motivação para essa prática não deve ser a expectativa de uma reação positiva do inimigo, mas sim a certeza do galardão que Deus proverá. A conduta do cristão deve servir de testemunho, mostrando a mudança de vida e a confiança de que Deus é provedor. Versículos que ele usou para embasar ali foi Lucas 6,35, amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperar em troca, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Na sequência, tivemos um devocional do pastor Josney. O pastor Josney trouxe ali o devocional com o tema o perdão como libertação e semelhança com Cristo. A ideia central é que perdoar é uma atitude libertadora que nos livra do peso das mágoas e sentimentos negativos, permitindo-nos viver a alegria e a paz de Deus. O perdão não significa esquecer ou justificar, mas liberar a si mesmo, sendo passo crucial para a cura emocional e espiritual. Praticar o perdão diariamente é uma demonstração de amor e uma oportunidade de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Versículo que ele utilizou lá, Mateus 5,44. Depois nós tivemos na sequência um devocional do irmão William. Ele trouxe lá como tema perdoar e amar como Jesus para destravar bênçãos. A ideia central é que o perdão, embora desafiador, é uma prática essencial para o cristão. Como não devemos guardar mágoas, e mesmo diante de pessoas que nos desejam o mal ou nos perseguem, devemos amá-las, orar por elas, tratá-las com respeito e humildade. E assim como Jesus faria, o perdão não é humilhação, mas um ato espiritual que quebra barreiras e liberta bênçãos em nossas vidas. Este versículo básico que ele usou, quase todos estão utilizando muito aí, Mateus 5,44. Depois nós tivemos um devocional do irmão Luciano do Vale. Perdão divino é a capacidade de perdoar o próximo. A verdadeira capacidade de perdoar aos outros não reside na natureza humana, mas sim
no poder do Espírito Santo que habita em nós após confessarmos Jesus como Salvador. O perdão começa com a confissão dos nossos próprios pecados a Deus, que é fiel e justo e nos perdoa e purifica, capacitando-nos a liberar o perdão a quem nos feriu, vivendo em paz e plenitude. O versículo base que ele utilizou, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois começamos já na terça-feira, novamente. Eu trouxe um devocional pela manhã, o perdão como chave para as bênçãos. A ideia central é que o perdão é um princípio bíblico fundamental e praticá-lo estamos obedecendo à voz de Deus. Essa obediência garante que não precisaremos correr atrás de bênçãos, pois elas virão e nos alcançarão. O devocional sugere que muitas travas e falta de respostas às orações podem estar ligadas à retenção do perdão. Depois, o versículo que embasou ali, foi Deuteronômio 28, 1 e 2, que diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus de todo o coração. Vamos lá. Na sequência, depois o pastor Rodrigo trouxe um devocional, amar e agir como Cristo diante da adversidade. O cristão é chamado a amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam, abençoar os que o amaldiçoam e orar pelos que o maltratam. A atitude de oferecer a outra face e permitir que levem a capa, mesmo quando alguém tenta nos despir, simboliza a revelação do verdadeiro eu cristão. Alguém que ama, perdoa e busca a Deus e sua palavra. O versículo base ali que o pastor Rodrigo utilizou foi Lucas 6, os versículos 27 e 29. Diz assim: mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem àqueles que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem pelos que os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém exigir de você a capa, deixe também que leve a túnica. Na sequência, o pastor Sérgio trouxe mais um devocional, com o tema de fazer o bem aos inimigos como ação de fé. A ideia ali que ele trouxe para nós é que fazer o bem, especialmente aos inimigos, é um ensinamento fundamental de Jesus que agrada ao Pai e contribui para o nosso livro da vida. Mesmo que seja difícil essa atitude, demonstrar amor transmite o bem espiritualmente e pode levar os inimigos a desejarem o caminho de Deus, mesmo que não demonstrem aceitação imediata. A persistência em fazer o bem reflete a não desistência de Jesus. O versículo que ele utilizou ali foi Lucas 6, 27, mas a vós que ouvis digo, amai-vos vossos inimigos e fazei o bem aos que vos aborrecem. Depois, na sequência, a irmã Diana trouxe um devocional ali com o tema o amor incondicional e a ação de bondade. A ideia é que, como ouvintes da palavra de Deus, somos instruídos a amar incondicionalmente, inclusive nossos inimigos e aqueles que nos aborrecem. Essa prática de amor e de bondade, mesmo que desafiadora, é uma demonstração de que o Espírito Santo nos ensina e é crucial para manter nosso foco em Jesus Cristo e não perder as bênçãos prometidas. Os versículos que ele utilizou foi Lucas 6, 27, já lemos ali também antes, e Lucas 6, 21, diz assim: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorai, porque haveis de rir. Então, vamos na sequência. O irmão Anderson Luciano trouxe ali mais um devocional, reciprocidade divina e humana através do amor aos inimigos.
A ideia central que ele nos trouxe ali é que o mandamento de amar os inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam, conforme Lucas 6:27, transcende o egoísmo e o ressentimento, incentivando uma reciprocidade divina. O devocional ilustra que, mesmo quando somos prejudicados, nossa atitude de perdão e amor, aliada à sinceridade e fidelidade a Deus, resulta em bênçãos e pode eventualmente mover o coração daqueles que nos fizeram mal. O verdadeiro inimigo é Satanás, que usa pessoas para nos afligir, mas a meditação na palavra nos protege e nos faz mais que vencedores. O versículo que ele utilizou ali foi Lucas 6:27, né? Já lemos ali antes. Depois, na sequência, nós tivemos um devocional do pastor Genivaldo, que trouxe como tema o perdão como essência da filiação divina e caminho para a libertação. A ideia que ele trouxe para nós é que o perdão, tanto o ato de perdoar quanto o de pedir perdão, é um mandamento de Jesus que vai além de amar apenas quem nos ama. Ele exige amar os inimigos e orar pelos perseguidores, refletindo a benignidade de Deus que abençoa a todos. O devocional enfatiza que o perdão é vital nos relacionamentos e ministérios, superando resistências emocionais e espirituais. O ato de perdoar desfaz contendas e, ao fazê-lo, tanto quem perdoa quanto quem é perdoado são liberados da prisão do conflito. O texto que ele utilizou lá, né, Mateus 5, 44 e 45, também já lemos. Vamos para frente. Depois, na sequência, o irmão Luciano trouxe mais um devocional para nós, um tema: a transformação divina dos pecados e a capacidade de perdoar. A ideia central é que, maior que seja a culpa ou o pecado, Deus tem o poder de transformá-lo e torná-los brancos como a neve, através de Jesus. Essa limpeza interior operada pelo Espírito Santo não só nos liberta da culpa, mas também capacita a perdoar os outros, mesmo diante das consequências dos nossos atos. O devocional sugere que o verdadeiro perdão emana de uma relação com Deus e de justificação que Ele oferece, transformando o nosso comportamento e influenciando aqueles que nos rodeiam. O versículo que ele utilizou ali foi Isaías 1:18, que diz assim: ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Na sequência, o irmão Anderson Luciano trouxe mais um devocional ali também, que fala assim, né? O tema perdoar e amar o próximo para viver em paz e dar testemunho. A ideia é que devemos amar nossos inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar nada em troca, pois essa atitude agrada a Deus e resulta em grande recompensa. O versículo que ele utilizou ali, Lucas 6:35, também já lemos ali, né? Na sequência, depois eu trouxe um devocional, isso já estamos acho que na quarta-feira, se não me falha a memória, a libertação do perdão para a saúde espiritual e física, né? A ideia é que o perdão não é apenas um mandamento bíblico, mas uma atitude essencial para a nossa saúde e bem-estar. Guardar mágoas, né, que até eu trouxe um exemplo lá, como a má água, gera doenças psicossomáticas e impede o fluxo das bênçãos de Deus. Desenvolver um coração perdoador, buscando a ajuda do Espírito Santo, é fundamental para erradicar a mágoa e permitir que a água viva de Jesus flua, resultando em uma vida frutífera e abençoada, né? O texto básico que eu trouxe ali foi Lucas 17:3 e 4, que fala assim, né? Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes volta a ele dizendo, né, estou arrependido, dizendo que estou arrependido, perdoe, né? Depois o irmão Luciano trouxe, né, mais um devocional ali, a libertação
do peso do passado pelo perdão de Deus. A ideia que ele trouxe ali para nós é que a confissão a Jesus Cristo e a libertação do Espírito Santo em nós nos capacitam a sermos libertados da culpa e do peso de nossos pecados passados, pois Deus não apenas perdoa, mas escolhe esquecer e afastar nossas transgressões para uma distância infinita. Essa paz e justificação divina nos permitem parar de nos condenar e, por sua vez, perdoar aqueles que nos apontam o dedo, reconhecendo que a força para perdoar não vem de nós, mas de Deus. O versículo que ele utilizou ali, Salmo 103:12, que diz assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Na sequência, o pastor Sérgio trouxe ali mais um devocional, né? Amar e perdoar os inimigos como testemunho e evangelização. A ideia é que, embora amar e orar pelos inimigos seja um desafio significativo, é um mandamento direto de Jesus, exemplificado por ele mesmo na cruz. Essa prática não só fortalece o cristão espiritualmente, mas também serve como um poderoso testemunho, convidando os desafetos a conhecerem o amor de Jesus e viverem em paz. O perdão genuíno transforma a inimizade em uma oportunidade para a evangelização. Mateus 5,44 foi o texto que ele utilizou. Vamos para frente ali. Então o irmão Adnan na sequência trouxe, né, amar os inimigos e praticar a palavra como alicerce firme, né? O tema central do devocional dele ali o mandamento de amar os inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar nada em troca, conforme Lucas 6,35, resulta em um grande galardão e na filiação ao Altíssimo. No entanto, o devocional vai além, conectando essa prática ao fundamento de uma vida cristã. Não basta chamar Deus de Senhor, é preciso praticar sua palavra para edificar a vida sobre a rocha, resistindo às adversidades e desafios do dia a dia. Usou, né, Lucas 6,35 e Lucas 6,46 e 49. O irmão William depois trouxe um devocional aqui para nós, com o tema Amar os inimigos através da atitude e da humildade. O mandamento de amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, é claro, é direto, exigindo que o cristão responda com amor, oração e boas ações, mesmo quando há falso testemunho ou ofensas de humildade e bondade, embora difícil, é a forma de demonstrar que não somos como inimigos e de agir como Jesus faria, resolvendo conflitos pela via de paz e não da ignorância. O versículo que ele utilizou ali, Lucas 6,27, aí fala assim, né? Mas os digo, mas a vocês que estão me ouvindo, eu vos digo, amem os seus inimigos e façam o bem aos que vos odeiam. Depois, na sequência, o pastor Josney trouxe um devocional ali, atitude do amor que transforma e vão além do natural. Irmãos, eu não vou ler todos aqui, né, que eu fiz o resumo de todos os devocionais, né, mas senão vai ficar muito longo aí o nosso devocional. Mas eu quero passar, né, para vocês, principalmente os temas aí desses devocionais que nós fizemos, né, e recomendo que vocês façam o quê? Pois voltem lá, pega a playlist completa, vai vendo de um a um ali, porque realmente cada um, né, como sempre aquilo que o pastor sempre nos fala, né, que esses devocionais, né, como tudo na palavra do Senhor, a gente vai vasculhando, a gente vai achando pepitas preciosas ali, né, que realmente, né, nós, né, na medida que a gente vai precisando no nosso dia a dia, essas mensagens vêm no nosso coração e o Espírito Santo usa de uma maneira, né, sobrenatural nas nossas vidas. Mas eu quero terminar aqui, então falando para vocês, né, por exemplo ali, o pastor Josney trouxe, atitude de amor que transforma e vão além do natural.
utilizou lá como base Lucas 6:27. Depois, na sequência, eu trouxe um devocional, o perdão divino e a prática do amor para evitar a necessidade de perdoar. Então, nós temos que praticar o perdão. O irmão Anderson Luciano trouxe um devocional, a bondade como resposta ao mal e a recompensa divina. Ele utilizou lá Provérbios 25, 21 e 22. O irmão William trouxe depois na sequência o amor incondicional aos inimigos e a prática genuína de fé. Ele utilizou lá como base lá Lucas 6:35. Depois o irmão Luciano trouxe um devocional aqui, Cristo como padrão do perdão e o caminho para a maturidade espiritual. O irmão Adnan depois na sequência trouxe vencer o mal com o bem e cultivar a paz. Pastor Josney, a atitude de amor que transforma vidas. Pastor Sérgio, a bondade como resposta ao mal e a busca ativa pelo perdão do inimigo. Depois eu trouxe um devocional, condição inegociável do perdão. Isso até vou comentar aqui, Esse devocional enfatiza a condição inegociável do perdão para com o próximo como pré-requisito para receber o perdão de Deus por nossos próprios pecados, ou seja, nós não temos como receber perdão de Deus dos nossos pecados se nós não liberarmos o perdão. Isso está lá em Marcos 11, 25 e 26. Depois, na sequência, o pastor Josney trouxe um devocional sobre o amor incondicional e a generosidade como marca dos filhos de Deus. Ou seja, realmente é uma marca nossa, nós termos realmente esse amor incondicional. Ele utilizou lá Lucas 6:35. O William trouxe um devocional, o amor incondicional também, na sequência, ficou quase o mesmo tema. Depois o irmão Adnan trouxe a bondade ao inimigo, integridade e domínio próprio. O irmão Luciano trouxe perdoar para ser perdoado e a libertação pelo amor de Deus. Pastor Sérgio, vencendo o mal com o bem, através do amor ao próximo. O irmão Anderson Luciano trouxe vencer o mal com o bem também. Depois o pastor Rodrigo trouxe a verdade do perdão para a libertação e a paz. O pastor Josney trouxe a bondade como resposta ao mal e a maturidade espiritual. O Adnan, vencendo o mal com o bem através da caridade e da humildade. Irmão Luciano, perdão na convivência diária e a verdade libertadora. Pastor Sérgio, amontoar brasas de fogo sobre a cabeça, também bem interessante esse devocional dele. Depois eu trouxe mais um, que é a grandeza do perdão recebido e a necessidade de perdoar. Pastor Josney, o amor que surpreende e a resposta ao mal. Irmão Adnan trouxe a conduta justa com o inimigo e a busca pela integridade. Pastor Sérgio, o amor ao inimigo como caminho para a salvação. Irmão Luciano, o ciclo da graça e o poder da transformação do perdão. Irmãos, todos esses resumos desses devocionais, tá? Eu vou estar colocando depois. Irmãos, então, como eu estava falando, todo esse resumo de todos os devocionais ali, tá? Eu vou gerar um PDF ali, daí depois vou estar colocando, disponibilizando no grupo lá, tá? E se mais alguém quiser, tá? Só me pedir aí nos comentários do vídeo que a gente pode estar enviando aí também para você, tá? Mas vamos finalizar aqui, estamos quase acabando. Depois aqui na sequência o pastor Josney trouxe, mais um devocional ali, vencendo o mal com o bem. É isso, daí finalizou, na verdade, até o último devocional foi o pastor Josney vencendo o mal com o bem. Irmãos, então, realmente,
como toda essa semana foi algo assim, né? Nós já tivemos, né, no nosso devocional como Jesus, né, uma semana ali que nós falamos sobre perdão. E nós temos visto, né, hoje, né, muitas pessoas que realmente ainda, inclusive, né, pessoas que às vezes estão no altar e ainda tem ressentimento, ainda tem mágoas, né, pessoas que, né, já aceitaram Jesus, mas que ainda não foram trabalhadas isso. Ah, Leandro, mas como que, né, você me fala que pessoas que às vezes até estão no altar realmente? Porque realmente, hoje a gente tem visto que a palavra de Deus ela vai nos moldando. Mas se nós não deixarmos ela nos moldar, ela nos trabalhar nas nossas vidas, né, ela não faz nada. Deus não faz nada, né, Ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos sugere, né? Até hoje nós estamos conversando de manhã com a minha esposa sobre um tema que acontece muitas vezes. Porque muitas vezes nós temos práticas erradas que nós cometemos. O que o Espírito Santo vem e faz? Ele fala para você. Ele te coloca, ele te sugere. Mas você tem a escolha de ir para esse lado, porque o Espírito Santo está falando. Ou não. Isso é uma opção sua. Então, que nós possamos realmente, né, para que nós venhamos viver uma vida plena, uma vida próspera, uma vida de paz, que acho que é o que é o mais importante de tudo. Que nós venhamos realmente escolher, né, fazer, né, aquilo que a palavra do Senhor está nos orientando, aquilo que o Espírito Santo está nos trazendo. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós temos uma vida de paz, uma vida sem conflitos. Que realmente é o que mais nós queremos e acho que todos, né, almejam isso. Então que você continue abençoados. Quero comentar com os irmãos que, né, nós vamos, né, então, agora na sequência voltar ao nosso devocional tradicional ali como Jesus, né, ainda voltando no tema ali, né, que até entrou ali em conflito, alguns temas ali vazaram e as pessoas acabaram fazendo o devocional ainda do perdão com esses temas, mas ainda assim foi bem compatível ali, né? Porque o tema que nós vamos falar essa nova semana agora, né? Na verdade, é com relação a amar os nossos inimigos. Então, que nós possamos, né, realmente continuar nesse propósito que nós estamos, de viver cada dia mais como Jesus. Que nós possamos buscar realmente, né, sermos como Cristo. Continuem abençoados. Tenham uma ótima semana. Né? E esperem que ainda, provavelmente, irmãos, ainda vamos ter mais uma ou duas semanas como essa, né? Semanas especiais aí sobre algum tema, porque realmente nós estamos conversando com o pastor Rodrigo, né? Nós queremos terminar, né, o devocional ali como Jesus, bem juntamente com o nosso último culto do ano agora, né, em outubro. Então, nós vamos ter mais uma ou duas semanas aí que nós vamos ter alguns devocionais especiais aí no meio. Então, continuem abençoados. Em nome do Senhor Jesus.